Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E hoje a gente tá literalmente na estrada, né, cara? Hoje a gente tá literalmente na estrada, cara. De vez em quando a gente volta às raízes. Pra quem não sabe, Dev na Estrada começou assim, a gente no carro, a gente ia pro trabalho, pegava carona com o Ramon, às vezes ele pegava carona comigo, e a gente decidiu, a gente conversava, né, sobre as coisas do trabalho, enfim, falava das nossas histórias, dava risada, e a gente decidiu gravar isso, né? Falou assim, vamos gravar, as histórias são legais e tal. E de vez em quando a gente faz isso, né? Vai pra estrada, hoje a gente tá indo pra São Paulo, vamos num evento lá do PHPSP. Mandar um abraço aí, né, pros caras do PHPSP. Sempre presente, sempre ajudando a gente aí. E hoje a nossa pauta é indo pro trabalho, né, cara? Indo para o trabalho, cara. Mas antes da gente começar a pauta, a gente queria agradecer os nossos apoiadores, né, os nossos padrinhos, né? Pra quem não sabe, a gente tem lá uma página dentro da plataforma do Apoia-se. A gente vai deixar os links. Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, vai estar na descrição. Se você tá escutando pelo podcast, vai estar lá no post, tá? Tem lá o Apoia-se e também temos o Padrim. São mais de 100 pessoas que apoiam o nosso projeto. Entre aí e faça grande parte dessa família. Bom, então vamos falar aí sobre indo ao trabalho. A gente pode falar como que a gente começou, né, cara? Acho bacana. Eu lembro que a gente trabalhou junto, né, em Indaiatuba, que é onde a gente mora. E eu lembro que, cara, a primeira vez indo pro trabalho foi de bicicleta, né, mano? Ah, padrão, né, cara? Padrão, né? Indo de bike. E eu lembro que na época, assim, não era tão legal, né, ser de bicicleta, né? A gente era moleque e tal, ia de bicicleta. E eu sempre queria ir de moto, sonhava em ir de moto, de carro, no trabalho, né? Qualquer coisa menos de bike. Qualquer coisa menos de bike, né? Mas eu sabia que eu era feliz, né, cara? Nossa, cara, é verdade. A gente entrava cedo pra caramba no trabalho, mas era o quê? Uns 15 minutos? Pelo menos da minha casa, né? O Ramon morava um pouco mais longe. Era pertíssimo, né, cara? Indaiatuba é uma cidade pequena. A locomoção lá era fácil, era prática. E de bike, 15, 20 minutos, tava em qualquer canto da cidade, não tinha grilo. E era legal, cara, uma coisa que eu lembro muito, assim, na volta, na ida pra casa, né? Teve uma época que a minha irmã trabalhou na mesma empresa que nós, e ela tinha uma moto, né? Ela era mais velha, minha irmã, tem 4 anos mais velha que eu. E aí na volta eu pegava meio que rabeira, assim, né? Segurava no canto da moto, assim, pegava uma avenidona tal pra ir pra casa, aí desses 15, 20 minutos assim, virava 5, né? Você acha bonito isso? Nossa, era foda, cara, era da hora. Cara. Lembra que teve um tempo que a gente resolveu que andava de skate, a gente ia e algumas vezes voltava de skate no trampo, você lembra disso? Ó, poser de skate, né? Eu era poser, Os caras não sabiam fazer nada, mas ia trampar de skate lá, pagando de skatista. Cara. Eu lembro que eu sabia fazer olho, dava um olho e aquele olho e meia boca, assim, né? Que você dava aquela bambeada no final, né? Dava aquela bambeada no final, mas ia sair sem camisa, andando, normal. Cabeça erguida aqui, ó. Cabeça erguida. E aí lembra aquele dia que a gente foi aqui na cidade, né? Tem um... Como fala, cara? Vou parecer um poser do caramba falando isso, né? Tem a pista de skate, né? Tem as rampas lá. Como que é o nome daquela rampa? Tem um nome, né? Half pipe. Isso. Bom, a gente foi um dia lá, eu tava com o skate, tudo pá lá, falei, não, é skatista, porra. É cara foda. Mano, tentava descer nas rampas lá, só tombo, cara. Descia tombo. Tentava descer tombo. Toda vez, cara. Eu lembro que um moleque, mano, a gente tá no carro, não vai dar pra vocês terem noção. Um moleque assim, sei lá, 1/3 do meu tamanho, assim. Um molequinho pequenininho, assim, virou pra mim e falou assim, vira o shape, tio. Vira o shape. Vira o shape. Daí eu peguei, mano, juro pra você, tava descendo assim,
peguei e virei o shape assim, ó. Ao contrário, desci e não caí. Cara. Impressionante. Depois desse dia, eu nunca mais andei de skate. Cara. Eu lembro que nessa empresa mesmo, quando a gente trabalhava junto, o Montanha ia de bike no começo e eu ia de carona com a minha mãe. E eu acho que a gente deve ter até comentado já em outros episódios, a gente fazia um horário meio esquisito. Era tipo das 7 da manhã às 5h18 da tarde, sabe? Era uma parada assim. Esquisito pra nós agora, né? Isso que é. Tem era um isso, horário normal, né? Tem isso também. Mas era um puto horáriozinho, né, mano? É. Entrava, sei lá, 7 e pouco da manhã, saia 5h18, né? Exatamente. Aliás, eu vou fazer uma adenda aqui rápido. É engraçado que hoje, trabalhando de casa, eu prefiro começar a trabalhar. Eu levo a minha filha na escola todo dia, 10 para 7 da manhã. Então, quando é 7 e pouco, eu já tô trabalhando. Eu prefiro trabalhar de manhã e ficar mais tranquilo à tarde. É engraçado, porque eu ficava puto pra caralho de ter que trabalhar de manhã assim, naquela época. Eu acho que é porque você tem esse compromisso agora, né, cara? Pode ser. Você tem o compromisso de levar sua filha e tal, querer fazer isso. Então, depois, uma vez que você tá acordado e saiu de casa, saiu da cama, né? Porque uma coisa é a pessoa falar que acorda, fica lá na cama também, né? Isso não é acordar, né? Exato. Isso é, por mais que você esteja de olho aberto, você tá lá na cama tranquilo, né? Mas uma vez que você acorda, sei lá, ou toma banho, ou sai de casa, coloca uma roupa, muda a roupa, sai de casa, ou toma um banho e tal, você não vai dormir de novo, né, mano? Você já dá aquela despertada, já dá uma despertada e tal, então é mais prático você começar a trampar já e, sei lá, dormir à tarde, dormir depois do almoço, dar um cochilinho, né? Mas então, nessa época, eu ainda não ia trampar de bike. E eu lembro que eu ia com a minha mãe, cara. Então, pra vocês terem uma ideia, a gente entrava às 7 horas no trabalho, a minha mãe entrava às 6h30 no trabalho. E a única forma de eu ir, porque eu morava longe, que era uma desgraça, de eu ir pro trabalho, era de carona com a minha mãe, quando ela fosse trabalhar. Ou seja, além da gente começar a trabalhar às 7 da manhã, mesmo, cara, você chegava mó cedo. Eu chegava tipo 6h10 da manhã. Nossa. E eu ficava esperando geral aparecer lá. Tristão. Ficava tristão. Sentado na guia. Não, porque uma coisa é você chegar no trabalho e tá lá, né? Tá lá, você entra, o computador tá lá funcionando. A realidade de muitas pessoas aí deve ser essa. É uma realidade que eu passei também, né? A gente mora aqui perto de São Paulo, é onde tem a maioria dos empregos, né? E geralmente é um prédio, é um lugar mais comercial que é 24 horas. Se chegar lá, tiver acesso, você vai lá e vai entrar, né? Uma coisa, aí, vamos supor, uma coisa é você entrar e olhar lá seu Facebook, fazer suas tarefas matinais ali, já começar a pegar um job e tal. Outra coisa é você ficar na guia esperando, né, mano? Tristão, fica tristão, cara. Porque não tinha essa, né? Tinha uma pessoa que tinha a chave do escritório, era uma casa, e essa pessoa chegava no horário, né? E isso rolou um tempo, né? Depois você não pegou a chave do escritório? Aí depois, como eu era o primeiro cara a chegar, eu pegava a chave. Então, eu já chegava às 6 e pouquinho da manhã, já abria tudo, já fazia um café, já tomava um café, a galera chegava, eu já tinha feito café, tinha comido, já tinha dormido. A gente tinha gastado dormindo lá. Mas era muito louco, cara. E era engraçado, minha mãe tinha uma Kombi na época, cara. E era complicado, cara. De manhãzinha. Na Combosa era sinistra, cara, aquela Kombi de manhã. Ficava cheirando a gasolina, tudo era massa. Outras histórias que eu tenho de dar o trabalho, né? Eu fui pra São Paulo, né? Comecei a morar em São Paulo. Nunca tinha pego um ônibus na minha vida, né? E aí eu já caí logo no trem. Vocês, quem conhece São Paulo aí, sabe que tem lá trem, metrô, ônibus, né? Tem vários tipos de transporte lá. E aí eu já entrei no trem. O trem, pra quem conhece, é o trem da Marginal Pinheiros. E, cara, foi caos, mano. Caos, tava acostumado a ir de bike, né? Mas tava tristão, assim, não, bike é ruim e tal. De repente, mano, começa a pegar trem, cara. Vale lembrar que isso tem o quê? Uns 10 anos, né, cara? Tem uns 10 anos. Já é meio diferente do que é hoje, né? Não, parece que hoje é pior.
Parece que hoje é pior. Hoje? Ah, eu acho que é, cara. Caraca. Sabe por quê? Porque na época, nossa, meio velho agora. Na minha época que eu pegava trem, metrô, essas coisas, a cada semestre, não era cada ano, hein? A cada semestre piorava. E não é piorava porque o serviço era pior e tal, é porque aumentava a quantidade de pessoas, cara. E o serviço não melhorava. Eu não sei hoje, né? Eu pego... São poucas vezes que eu pego o metrô ou trem em São Paulo e não é no horário de pico, que é o horário que acontecem essas coisas. Se você é um turista e vai pra São Paulo, pega o metrô ali em horários alternativos, uma vez, 2 por semana e tal, pô, show de bola, o metrô é lindo, bonito, funciona. Se bobear não, já ouvi isso de brasileiro e também afirmo, metrô de São Paulo melhor que o de Toronto que eu fiquei. Que fala que é primeiro mundo, cara, o metrô de São Paulo é bem melhor, cara. Caraca. Bem mais cuidado, Aí surpreendeu. É bem bacana, cara. E é o mesmo esquema, assim. Lá tem um metrôzão meio que o mais antigo, que é, vamos supor que eu acho que seria mais ou menos a Sé, que é a linha vermelha. A Sé não, né? A linha vermelha ali em São Paulo. O metrô mais antigão e tal. E tem a linha amarela, que é a linha mais nova. Tem a linha verde, que é a da Paulista. Só que tem a amarela, que é a mais nova. Tem um monte de coisa lá também. Lá tem uma linha que é amarela também, que é a mais nova. E aí beleza, também tem uma puta estrutura diferente e tal, mas de São Paulo ganha, cara. São Paulo tem vidrozinho e tal, limpinho, tem segurança em tudo. É bem melhor, cara. Mas enfim, comecei a pegar o trem. Aí era isso, cara, mudou a vida totalmente, assim, de 15, 20 minutos que eu tinha lá em Indaiatuba, mudou pra uma hora de trem. Comecei a pegar o trem e, cara, aquilo que eu falei, a cada semestre que passava, era mais gente, cara, mais gente. E aí é legal que você começa a ter umas táticas, né? Quando eu morava na estação perto, como que era? Perto, eu esqueci o nome, cara. Era perto de Socorro. Perto tem a Santo Amaro, Socorro, a outra. Esqueci o nome, mas era tipo a última estação. Então quando eu comecei a pegar, que é a época que eu tava na faculdade, pra ir pro trabalho era muito suave. Porque era a última estação. Então tava meio que vazio o trem, né? Juro pra você, cara, passou 6 meses, o trem chegava lotado. Caraca. Por quê? Estação Santo Amaro ali é a mais crítica, né? Era a mais crítica do lugar. O pessoal vinha da Santo Amaro, porque tem um outro metrô lá que cai na Santo Amaro, né? O pessoal vinha tudo pra lá. Aí de vez eles subirem, que é pra onde eles queriam ir, eles desciam pra voltar sentado, entendeu? Então eles saíam de Santo Amaro, iam até a minha estação, iam sentado, aí não saía do trem. Aí entrava todo mundo, aí o trem voltava, entendeu? Nossa, cara. Aí começou a acontecer isso. Passou 6 meses, cara, começou a acontecer isso. Aí foi piorando. Aí depois abriram mais estações. Abriram estações pra Interlagos e tal, mais pra baixo, assim. Aí já era, mano. Aí na minha estação eu já ia de pé, já não dava mais. Já ia de pé, lotado. Vira e mexe eu não conseguia pegar, tinha que ficar esperando. Porque já começou a ficar ruim, sabe? Eu sempre odiei o trem, cara. Tem muita gente que eu conheço que não gostava de metrô, né? Eu achava o metrô muito melhor, talvez porque eu não pegasse todo dia, né? Mas eu achava muito melhor porque o metrô, apesar de você ir cheio, você não precisava esperar muito, né? Agora quem pega metrô na Sé vai me apedrejar agora, né? Deve esperar uns 10 metrô pra ir, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, a cada 5 minutos passava um metrô. O trem já demora, né? Então, tipo assim, uns 5 minutos ali tá cheio, não vou pegar. Beleza, eu sei que daqui 5 minutos vai vir outro. O trem demorava cerca de 15 minutos, cara. 15, 20 minutos pra passar o trem. Aí chegava, você imagina, 15 minutos era uma estação. Cara, em 15 minutos parece Apocalipse Zumbi, mano. É gente descendo assim, ó, que não acaba mais.
e a gente sabe que isso é uma realidade de muita gente, né, cara? Sim. Muita gente, assim, pega trem, pega metrô, pega ônibus. Esse assunto que a gente queria trazer aqui, que é o quão é complicado às vezes, ou como que é. Seria legal, se você tá ouvindo a gente, né, tanto no cast ou no YouTube, comenta aí embaixo como é que você vai pro trabalho, né? E você não está sozinho. Você não tá sozinho, cara. É assim, muita gente que passa por isso, né? Eu também, uma época, comecei a ir de carro pro trabalho, depois dessa parada de trem e tal. Comecei a trabalhar num outro lugar. Ah, peraí, deixa eu te interromper aqui e voltar um pouquinho. Você ficou quanto tempo nessa vida aí de trem e metrô? Ah, cara, fiquei mais de... É que alternou, né? Mas vamos supor que eu fiquei uns 4, 5 anos. É, bastante tempo. É que alternou. Entre esses 4 e 5 anos, teve mais ou menos quase um ano. Quase um ano não, vai, uns 8 meses mais ou menos, eu trabalhei de carro. Mas eu nunca tive carro em São Paulo, eu trabalhava com um amigo. Então, eu trabalhava numa agência, e aí eu indiquei um amigo da faculdade, e esse amigo ele passou tal no processo, ele era designer, ele era ilustrador e tal, e aí ele tinha carro, e ele começou a ir de carro. Eu falei, pô, vamos rachar isso aí, vamos rachar isso aí e tal, porque era uma região que não tinha metrô nem trem. É uma região que eu ia de ônibus, cara. E assim, eu não sei vocês, sei você também, Ramon, mas odeio ônibus, cara. Cara, eu odeio ônibus também, sério. Odeio ônibus, cara. Eu prefiro voltar a ir de bike, sei lá, pedalar 1 hora, mas não ir de ônibus, cara. Eu odeio ônibus, acho um transporte muito chato. Gosto de metrô. Não vou falar que eu gosto de trem, não, porque eu não gosto também. Mas prefiro ir de trem do que de ônibus, cara. Caraca. O ônibus é muito chato. Cara, teve uma época, algum tempo depois da gente ter trabalhado junto nessa empresa, eu fui trabalhar numa outra empresa que ela era situada em Campinas, mas de vez em quando eu tinha que atender alguns clientes alocados. E um dos clientes que eu atendi alocado ficava em Hortolândia. Ficava na divisa ali de Hortolândia com Montemor, e que era longe de casa, cara, era longe. E, cara, eu demorei bastante pra tirar minha habilitação, né? Então, pô, não tinha carro, não podia dirigir, nada. Então, você falou do ônibus, eu me lembrei disso. Eu acordava de manhã pra poder ir pro trabalho, eu acordava umas 5 da manhã, mais ou menos, pra pegar o ônibus de Indaiatuba pra Campinas. Aí eu descia num posto de um frango assado da vida, descia no frango assado, ficava esperando o meu chefe, que saía pro trabalho às 7h30, 8 horas da manhã. Aí ele passava no posto, me pegava pra gente fazer outra viagem até esse lugar onde eu trabalhava, cara. E o ônibus de Indaiatuba pra Campinas era tristeza, cara. 5 da manhã era lotado. E não era bom. Não era um ônibus bom. Cara, é assim, a gente fala assim, né, isso, mas a gente acostuma com as coisas também, né? Assim, a época que eu pegava trem, metrô e tal, não era todo ruim, né? Mas a partir do ponto que você vai se acostumando com coisa boa depois, né? Cara, é muito difícil, né? Hoje em dia você pensa, pô, vou pegar um ônibus pra ir pro trabalho hoje. Puta, não dá, velho. Não dá, é muito ruim, cara. Exatamente. É muito complicado. Depois de um tempo, eu vou cortar essa parte. Deixa eu passar. Foi muito tempo, né? 19 minutos. 19 e 20. 19, vai, foda-se. Vamos lá.
depois de um tempo, eu trabalhei de carro, né, com esse meu amigo, mas de carro também não era aquelas coisas não, cara, né? Era bem melhor, obviamente, do que esse aí de ônibus e tal. A gente tinha o nosso tempo e tal. Essa que é a parada que eu acho que é ruim do ônibus, assim. O ônibus é bom até certo ponto, né? Hoje, pô, tem um monte de trânsito, né? Tem um monte de influência aí. Mas o transporte público é bom até certo ponto. Mas o problema que eu acho mais é essa dependência, cara. Você tem que estar lá a certo horário, esperar ele passar, e aí você perde e tal, sabe? Isso que eu acho ruim, cara. Mas quando eu ia de carro lá, a gente fazia um caminho muito louco, mano. A gente fazia muita volta, assim, então, assim, em relação a tempo, era quase que a mesma coisa. Porque era muito trânsito. E o ônibus, apesar de ser trânsito, ele tinha uns corredores e tal, né? Então, assim, de tempo, meio que levava mais ou menos quase a mesma coisa. Porque a gente dava muito rolê. A gente tinha que, tipo, sair das avenidas principais e por fora, assim, pra conseguir voltar. E a gente ia pra faculdade, né? A gente estudava junto e já ia direto pra faculdade. E aí, cara, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar de bike de novo, cara. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, cara. Caraca, foi roots, hein? Aí eu lembrei, né, daquela época que eu trabalhava em Dayatuba, de bicicleta e tal. E eu falei, cara, eu era feliz e não sabia, né? Em São Paulo eu comecei a trabalhar de bicicleta, era mais ou menos uns 5 km que eu morava da empresa. Eu mudei, né? Tipo, depois que eu terminei a faculdade, eu me mudei. Fui morar num bairro ali que chama Bexiga, quem é de São Paulo deve conhecer. E era mais ou menos uns 5 km ali, tanto da Vila Olímpia, que era onde que eu trabalhava, e depois eles mudaram para Pinheiros, era a mesma coisa. Continuou sendo uns 5, 6 quilômetros. E aí eu fiquei um tempo, cara. Fiquei não sei quanto tempo, um ano, não lembro quanto tempo eu fiquei, indo de bike. E era sensacional, cara. Era sensacional. Você ter o seu tempo, falar assim, meu, vou embora agora, beleza. Não tem que esperar o ônibus, ou subir e ver se tá trânsito, sabe? Essa era a realidade de muita gente, né, dos meus colegas de trabalho, assim, era abrir o mapa, ver se tá trânsito, abrir algum aplicativo, algum site que mostra o trânsito na cidade, falar assim, vou esperar um pouquinho mais. Das 6h30, das 7 horas, o cara vai no bar da esquina do trabalho, fica ali até umas 8 e pouco pra ir embora pra casa, sabe? Isso é a realidade de muita gente em São Paulo. De você esperar e fazer outras coisas ali perto do trabalho. Muita gente que faz academia, procura alguma atividade perto do trabalho pra poder fazer ali e depois ir pra casa, né? E tudo isso gira em torno ali daquele lugar, né? Tipo, a academia que tem ali perto do trabalho é cara, né? Tem sempre, cara. O mercado que tem ali é um mercado mais caro, sempre assim, cara. Porque tá num lugar ali que tem muita gente, um lugar meio comercial, né? E essas paradas ficam nos centros comerciais, normalmente são sempre mais caras, né, cara? Alimentação. E lotadas. Sempre lotado. Você pode ir numa academia, assim, perto desses centros comerciais. Você pode ir numa academia. Você fala assim, vou na academia na hora do almoço, né? Sou espertão. Vai lá, mano, pra você ver. É o horário mais cheio. Talvez seja o horário mais cheio ou seja a hora do almoço, cara. Nessas academias, assim, perto de centro comercial, perto do seu trampo, assim, né? Exatamente, cara. Eu lembro, cara, de falar de carro. Eu nunca trabalhei de carro em São Paulo. Mas eu trabalhei bastante em Campinas, então eu ia e voltava de Campinas direto. E eu tinha o mesmo problema, cara. Apesar de não ser uma cidade tão grande quanto São Paulo, eu tinha exatamente o mesmo problema. Então eu acabava saindo de casa mais cedo para pegar menos trânsito. E na hora de voltar eu tinha que ficar no aplicativo lá. Pô, vou olhar aqui, deixa eu ver como é que tá a Avenida Tal. A Avenida Tal tá cagada. Saia mais cedo e voltava mais tarde. Exatamente. Porque não tinha condições, cara, sabe? Porque chegar mais cedo e sair mais cedo não existe.
Não existe, cara. É tecnologia, cara. Vamos lembrar disso aí. Você nunca vai chegar mais cedo e sair mais cedo. Salvo exceções. Lembrei do nosso cast que a gente gravou lá no começo, ó. Que é a hora do pastel lá, cara. A hora do pastel, é verdade. Pastel de flango lá. Pastel de flango. Que é, cara, 5, 6 horas é a hora do pastel, mano. É a hora que acontecem as coisas. Não tem como, cara. Não tem como, mano. A maioria, né? A gente não pode falar que é todas, não é todas. Mas, cara, a maioria das empresas de tecnologia, as coisas acontecem depois do almoço, cara. Antes do almoço não acontece nada. Ninguém fez o job, não acontece nada, cara. Ninguém manda e-mail. Pode crer. Agora, depois do almoço, aí vai. Aí começa a trampar. E aí, às 7 horas da noite, a galera tá on fire. 5 horas, 6 horas, que é o horário que algumas pessoas gostariam de ir embora já, né? Tipo, ó, 5 horas, bora. Né? É a hora da fome, mano. Aquela hora que bate a fominha, sabe? E aí, meu, vem pastel, mano, ó. E eu tô zoando, fazendo essa metáfora, né, com a hora da fome, porque por causa do pastel, mas realmente 5 horas, se você pegar as empresas que eu trabalhei, que o pessoal fica até 7, 8, 9 horas da noite, 5 horas é a hora que o pessoal sai, come um lanchinho, vai na padoca ali, come um salgado, alguma coisa, porque é realmente a hora da fome, cara. É, exatamente. Inclusive, a gente faz isso com uma certa frequência, né? Nessa empresa onde eu trabalho em São Paulo agora, às 5 da tarde, a galera normalmente sai comer uma padoca. Quando eu fiquei lá os 3 meses, a gente saiu quase todo dia, tardezinha, pra ir na padaria, comer uma coxinha. Aliás, eu comeria uma coxinha agora, que eu tô com fome, só queria acrescentar isso. Outro transporte que eu usei bastante foi o fretado, cara. Né? Então, trabalhei alguns anos de fretado, uns 2 anos mais ou menos. E era hashtag tristeza, né, mano? Assim, sem querer cuspir no prato também, né? Foi muito bom. O fretado é bom, cara, pra quem precisa e tal. O fretado é uma parada muito boa. Não é pra todo mundo, depende. Tem gente que não consegue dormir, não consegue descansar. E é uma viagem, não tem como, assim, você falar que você demora 2 horas da sua casa pro trabalho em São Paulo no trânsito é uma coisa. Você demorar 2 horas pegando um fretado de carro que seja, saindo de uma cidade pra outra, é outra coisa, né? É outra coisa. É outra vibe, mano. É tipo assim, você tá na estrada, passando pedágio, sabe? Entrando em rodovia. Tem muita vibe de viagem, cara. Eu já peguei trânsitos de 1h30, até 2 horas de locomoção dentro de São Paulo. É ruim, é uma merda. Não tô discutindo esse ponto. Mas não é a mesma sensação que a gente tá agora. Que a gente vai demorar aqui 1h30 pra chegar em São Paulo. Cara, parece que eu tô viajando. Tô viajando, sabe? Não tô indo ali daqui pra um trabalho. É uma sensação muito diferente. É muito estranha. E o fretado é aquela coisa, né, cara? É bom, mas você tem aquele horário fixo, né? Geralmente, aqui, a minha realidade foi essa. Eu tinha horário fixo. Se eu perdesse, já era. Tem alguns outros fretados para cidades mais populosas, tipo, sei lá, Jundiaí, Campinas. Tem muito mais, o volume é muito maior. Então tem fretado a rodo, né? Tem fretado de 10 em 10 minutos, sei lá. Mas pra onde eu tava, cara, era um só. Perdeu. Sai 5h15 da manhã de casa, chega 9 horas da noite. Então era uma parada bem foda, cara. E tem realidades parecidas com de fretado em São Paulo, que eu já troquei ideia com alguns amigos. Eu lembro que tinha o Zóio, o William aí, um abraço pro Zóio. Ele morava em Diadema, cara. E ele falava assim, pô, eu demoro 2 horas, às vezes 2h30 pra chegar no trabalho. Olha isso, cara, né? É muito foda você pensar isso. Exato. Tem uma hora que é normal. Pro cara falando pra mim, era normal pra ele. E na época, quando eu absorvi essa informação, era ok. Porque eu demorava 2h30 também. Então meio que você aceita essa realidade, né? Você acostuma com isso.
E ele falava, cara, eu pegava um trólebus, acho que o cara pegava um ônibus pra chegar no trólebus, pegava um trólebus e metrô, sabe? Era, sei lá, 3 condições diferentes. E é aquela coisa, né, mano? O cara vai lá de pé, vai ter que ficar fazendo essa baldeação, tal, ficar esperando, sai de um, entra em outro, tal. Fretado, o lado bom do fretado é esse, né? Você é um tiro só, né? É um ônibus de uma linha só, né? Não fica parando. Então você pega ali, tem as pessoas que ele pega na cidade, meu, saiu da cidade, é um tiro só, né? Chega chega em São Paulo, já despacha todo mundo ali perto de metrô. E outra, você não vai em pé no fretado, né? Você não vai em pé, você tem o seu lugarzinho, né? Não tem lugar marcado no fretado, mas geralmente, né? As pessoas se auto-organizam. Elas se auto-organizam, entra num consenso, aí tem a galera do fundão, a galera que gosta de ficar mais na frente, né? A galera que gosta de mais silêncio ou de dormir, fica mais pra frente, a galera do fundo já conversa mais, tem o respeito, também tem as regras, né? De manhã é sempre busão fechado, luz apagada, é a hora que o pessoal tem pra dormir, na volta já não é uma regra, porque tem gente que não quer dormir na volta, né? Então tem gente que fica mais na frente pra dormir, tem gente que fica mais atrás pra fazer uma bagunça e tal. E aí vai, cara. Tem essas possibilidades aí, né? Você tava falando no tempo de locomoção, cara, eu queria... eu não sei se vale a pena, acho que nem é a intenção a gente discutir esse tipo de assunto, mas eu acho que vale a pena deixar a reflexão para que a gente possa, sei lá, cara, abrir uma discussão sobre muito que se fala hoje em dia, sobre novas formas de locomoção para o trabalho, ou às vezes formas de não locomoção para o trabalho, que é o caso do trabalho remoto, e etc. A citar um exemplo, a empresa onde eu trabalho hoje, eu trabalho remoto, então eu fico 100% do tempo em casa, assim, eu vou para a empresa uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, quando tem alguma coisa importante, eu preciso me reunir, ou até para se juntar com as pessoas, sabe, ver as pessoas e almoçar junto e trocar uma ideia e manter a relação, né, mas nada muito além disso. E é curioso porque, assim, da minha casa para a empresa são 140 quilômetros, de Indaiatuba até a empresa. Tem pessoas que trabalham comigo que a distância é infinita, menos da metade disso, muito menos da metade disso. Essas pessoas levam 2 horas e meia, que era o caso do Zóio que você está falando, para chegar no trabalho. Exato. E eu, para percorrer os 140 km da minha casa até o trabalho, eu levo 1h40 mais ou menos. Então, cara, é complicado essas coisas, sabe? Tipo, você tá dentro da mesma cidade, cara, a locomoção é complicada, cara, porque é muita gente, cara. Muita gente. Pra gente finalizar essa conversa nossa, eu vou entrar num tópico aqui que foge um pouco dessa pauta da gente falar de idas para o trabalho. O que a gente tinha para falar é isso, né? Existem diversas formas de locomoção do trabalho, né? Tem o transporte público, o carro, né? A gente não comentou, mas tem a parte do rodízio do carro, né? Para quem é aqui de São Paulo. Sim. Então você tem lá o seu dia de rodízio, daí tem gente que tem um segundo carro, simplesmente assim, eu pego o carro do pai, pego o carro do pai, o pai pega o seu carro depois, sim. Enfim, faz um bem bolado ali. Faz um rodízio pro rodízio, né? Faz um rodízio pro rodízio, ou senão a pessoa faz um esquema na empresa, que é o que a maioria faz, fala assim, no dia do meu rodízio eu vou chegar às 11 horas da manhã. Vou embora à noitão. Beleza, faz esse esquema com a empresa e acabou. Já era, né? Então tem várias formas que a gente falou aqui. Então, deixe seu comentário aqui embaixo, fala aqui como é que você vai pro trabalho, quanto tempo você leva, se você gosta, não gosta, é ok pra você, não é? Eu queria entrar num assunto agora pra gente finalizar, que é esse lance do home office, né? Que essa é a realidade minha e do Ramon hoje. A gente trabalha remotamente em casa. E eu vi um vídeo bastante interessante ontem, que eu queria comentar aqui, que é o seguinte, né? Essa prática, né, de trabalho remoto, de trabalhar em casa, em escritórios por aí, né? Tá voltando hoje, tá crescendo no Brasil, uma coisa que me alegra muito, né? Faz alguns anos já que eu defendo o trabalho remoto.
E eu não defendo porque eu acho ele, nossa, sensacional, revolucionário. Ele é a melhor coisa do mundo. Não, existem diversos pontos negativos do trabalho remoto. Tem coisas que não tem que discutir. É pior, sabe? Você ficar sozinho em casa é pior, é solidão e tal. Cara, é pior, não tem como, sabe, você discutir isso. Não tem como você falar pra mim que a comunicação é igual. Não é. A comunicação face to face é melhor em todos os pontos. Isso não precisa ser discutido. Só que o problema é o balanço, entendeu? Então a realidade que eu vivo, a realidade que eu vivi é a que eu vivo, o trabalho remoto pra mim é infinitamente melhor. Infinitamente melhor, sabe? Eu tenho uma casa no interior, fiz a minha vida ali, tal. Tenho experiência de trabalhar em empresas de São Paulo, de como eles lidam com as pessoas, com o trabalho, com as tecnologias, enfim. E o trabalho remoto me possibilita isso, me possibilita continuar trabalhando para empresas em São Paulo, que eu sempre trabalhei, mas não precisar vir para cá. E aí o assunto do vídeo que eu queria falar é o seguinte: é um pessoal que defende também trabalho remoto, que eles falam, trabalham faz muito tempo com isso, defendem essa prática, e não tem nada a ver com tecnologia, né? Que é uma coisa que a gente confunde também, que a gente acha que trabalho remoto é só tecnologia. É uma coisa só com tecnologia, né? É uma coisa que só quem trabalha com software, ou quem é designer, ou quem está trabalhando nessa área que dá para trabalhar. Não, tem diversas áreas, né? Eu vi ontem um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que faz tradução, um dublador, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu vi um advogado, cara. Porra, cara, advogado é bacana. É muito legal, cara, assim. E aí eles falam o seguinte: eles falam que antigamente o home office, né, ou trabalhar em casa era comum, era uma prática comum, né? Você tinha lá o cara que fazia, sei lá, espadas. O cara morava em cima, e embaixo ali tinha um lugar onde ele tinha a fornalha dele, os materiais, e fazia a parada. Você tem um borracheiro hoje. Borracheiro é uma profissão hoje que basicamente é home office, tá ligado? Você sempre vai no borracheiro que o cara mora atrás do lugar lá que ele tem a borracharia. Não é? Você vai em padaria, quantas padarias você já não foi que em cima é a casa do cara? É home office isso aí, sabe? Isso daí antigamente era comum, cara. Então você tinha lá as vilas crescendo, os bairros, né? Tendo pequenas vilas. E aí abriu um comércio, abriu alguma coisa, a pessoa abria ali. Abria no meio da vila, né? Era assim que funcionava. E aí com a Revolução Industrial e com o aumento das indústrias, as indústrias começaram a crescer e criar as indústrias ali perto das casas. Aí começou a ter insalubridade, né? Começou as pessoas ficarem doentes, tinha muito resíduo, né? Aí o que aconteceu? As fábricas, as indústrias começaram a ficar afastadas da moradia, né? Para não ter esse tipo de problema. E aí o que eles fizeram? Eles construíram estradas, construíram fácil acesso para a pessoa se locomover da vila dela, da casa dela, até a empresa, né? Até a indústria, a fábrica, enfim, até o local de trabalho. Virou uma coisa separada. Mora aqui, trabalha aqui. E aí começaram a se criar polos comerciais, polos industriais, enfim. E olha que coisa, como que é a nossa realidade em São Paulo, tá? Então assim, como que é aqui em São Paulo? É isso, cara. Você fala assim, onde que tem trabalho? Na sua grande maioria, né? Tem na Paulista, então é um polo comercial. Aí explodiu, não cabe mais ninguém lá dentro, né? Aí criaram ali na Vila Olímpia, virou um outro polo comercial, Berrini. Aí Pinheiros virou agora não, faz tempo, mas virou depois um polo comercial. Então tem esses caras, tem aqui a Marginal Pinheiros, tem um polo comercial aqui também. Então tem esses polos comerciais. E aí o que acontece? As pessoas tinham que sair de casa e até esses polos trabalharem. O que acontece é que cresceu, cara. A gente cresceu, a quantidade
de pessoas trabalhando e a quantidade de coisas para fazer são maiores, mas o modo de trabalho não mudou. O modo de trabalho é arcaico do mesmo jeito. São esses polos do mesmo jeito. E aconteceu. Tem muita gente, é o mesmo jeito. Então imagina, é todo mundo chegando no mesmo horário e todo mundo saindo no mesmo horário, cara. É lógico que vai ter trânsito, né? Não tem como, sabe? Hoje em dia é assim. Hoje em dia é assim, cara. Todo mundo chegando no mesmo horário. E assim, hoje ainda é muito relativo, cara. Hoje ainda tem gente que chega às 7, tem gente que chega às 8, tem gente que chega às 9. Mesmo assim, esse horário todo já tá cagado. Esse horário da manhã inteira, se não for depois das 11, cagou, velho. Cagou. É 1 milhão de pessoas indo no mesmo lugar ao mesmo tempo. E depois das 6, amigão, até as 8, 9 horas da noite, é todo mundo saindo de lá ao mesmo tempo. É a mesma coisa, sabe? Então o trabalho remoto, né, tá voltando, né, com a melhoria das tecnologias. Agora você pode fazer o trabalho de qualquer lugar, né? Eles chamavam até de, o que era? Acho que teletrabalho. Teletrabalho, verdade. Trabalho móvel, né? É um termo, acho que eles gostam de usar, esse pessoal do vídeo, eu vi. E que é o que você faz em qualquer lugar, né, cara? Se o seu trabalho te possibilita isso, que você trabalha de qualquer lugar, por que não? Por que não tentar? Por que não fazer? Você sai um pouco dessa caixinha que a gente tá faz muito tempo, né? Cara, eu acho que essa é uma discussão importantíssima, que eu acho que sempre quando a gente pode, a gente tenta levar esse tipo de discussão, principalmente do trabalho remoto, mas é muito importante também a gente olhar no aspecto geral, né? Então, por exemplo, o que ele falou do trabalho remoto, cara, ele vem vindo, sei lá, muito tempo, sabe? Esse conceito já existia, não foi uma coisa não é uma coisa da geração Y, que apareceu agora tudo é trabalho remoto. Esse negócio já existia. Agora ele tá tomando de novo impulso e forças e tudo mais. Mas se você parar um pouco para analisar, basicamente toda a nossa forma de trabalho hoje, ela já tá ultrapassada, ela já é arcaica. Desde o nosso modelo de cumprir hora, sabe? De que você tem que trabalhar X horas por dia, X horas por semana, 1 hora de almoço, você tem que estar tal hora. Tudo isso vem dessa parte industrial que cresceu. Tudo isso vem disso, cara. E, né, perpetua até hoje, cara. Isso a gente pode... Tem um vídeo muito bom, né, do Murilo Gun, já até passei pra você, né, Ramon? Já. Que é Escolas Matam a Aprendizagem. Tem no YouTube, procura lá Murilo Gun TED, você vai ver. Ele é um pouco marqueteiro, tal, o Murilo Gun, mas esse vídeo é muito bom, ele fala exatamente disso. Mas ele faz analogia com a escola, não com o trabalho. Né? Que a gente vive a escola, né, do jeito que é hoje, também, cara, é arcaica, né? Pensada nesse tipo de processo industrial, né? Entra todo mundo igual, né? Entra todo mundo e sai todo mundo igual, todo mundo né? Tem a mesma educação, né? Tem os mesmos insights, né? É inserido a mesma coisa para todo mundo e todo mundo sai com o mesmo pensamento, né? Tipo, como se fosse uma esteira, aí o aluno vem, recebe o conteúdo, vai para a esteira e vai embora, sabe? Exatamente. É o mesmo tratamento para todo mundo, uma linha de produção de formação de pessoas, sabe? A gente tem que... As coisas estão mudando. Graças a Deus as coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo, sabe? Aqui no Brasil tá melhorando esse tipo de coisa, as pessoas estão vendo que que tem que mudar, tem que fazer alguma coisa diferente, sabe? Antigamente era chique falar, era hype, era hippie falar assim, trabalho... uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Home office, trabalho remoto, né? A primeira coisa que vem na cabeça é pijama, né? Tô de pijama aqui, no notebook na teta aqui, programando, sabe? Não é só isso, cara, é muito mais do que isso. Trabalho remoto não significa isso, significa você poder fazer o seu trabalho de muitos lugares. Você não tem um lugar específico para você poder ser produtivo, né? E aí a gente pode, enfim, voltar a ter mais uma pauta de trabalho remoto aqui. Vai ser a primeira, cara. Não vamos nos aprofundar muito. Mas é isso, a gente queria falar isso sobre
idas ao trabalho, esses meios de locomoção, e no final a gente acaba caindo nesse assunto porque, né, a gente não precisa mais se locomover para ir pro trabalho, a gente pode trabalhar de onde quiser. Isso é muito bom mesmo. É uma coisa que eu espero lutar sempre por isso, porque é uma coisa que fez bem pra mim, faz bem pra mim. Cara, não adianta, é qualidade de vida, cara. É uma qualidade de vida bem melhor do que eu sempre tive. E é isso, gente. Coloquem aí nos comentários, falem aí como que vocês vão pro trabalho, se vocês gostam, se vocês não gostam, se é ônibus, se é carro, como que é aí a experiência de vocês. Se por acaso tiver alguém escutando aí que, sei lá, vai pro trabalho de helicóptero, vai que... Entre em contato aí que sabe a gente não faz isso. Conheço gente que vai de Uber, hein? Eu tava em São Paulo e É isso aí, pessoal. Valeu. Falou, galera. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar seu novo emprego nas melhores empresas. É grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br. Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. alura.com.br.